Olá, seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos fazer mais uma aula de SolidWorks. O desenho da aula de hoje é esse. Vamos trabalhar então a construção desse prisma e depois desse prisma, furações na parte interna da peça, como rebaixos aqui e esses ressaltos cilíndricos. Primeiro vamos fazer então esse comprimento de 54 aqui, ou você pode pensar aí na sua casa na hora de construir e construir esta uma extrusão, né, com esse perfil de base. A base tem 50 e a altura tem 50 também. Você pode pegar aqui um plano direito, por exemplo, e fazer essa extrusão de 50 por 50 e 54 de comprimento. Então, plano direito, pegar um esboço nesse plano, fazer aqui um retângulo central. Esse retângulo aí vai ter 50 por 50. Vou fazer aqui em recursos, né? Uma extrusão, né? Essa extrusão vai ser no plano médio. E essa extrusão vai ter 54 de comprimento. Então tenho aqui 54 de comprimento, 50 de altura, né? Trabalhar aqui nessa parte aqui da peça, na parte de cima. Dar um clique nela, pegar um esboço nessa face, dar um Ctrl 8. Essa face, né, ela vai receber, aqui no meu desenho, ela vai receber aqui esse ressalto aqui com esse rebaixo também. Então ele tem 44, está no centro da peça. Então vou fazer aqui, manter o centro, fazer um diâmetro de 44 e outro de 30. Vamos lá fazer então 44. Círculo. Isso tem 44 diâmetro. Ok. Recursos, ressalto extrudado. Dá um Ctrl 7 aqui, clica na área gráfica, dá o Ctrl 7. Esse ressalto é cego realmente, só que ele tem uma altura definida, e essa altura vale 12. Então, altura de 12. Ok. Deu ok, clica nessa face, pegar um esboço nela, Ctrl 8, fazer outro círculo aqui. Vou voltar ao desenho. Esse círculo tem 30 e o rebaixo depois vai ter 20. Então, ok, dimensão inteligente. Isso tem 30 de diâmetro. Certo? Dou Ctrl 7. E aqui em recursos, ressalto. Seria um corte extrudado. A direção já está correta para baixo. Vou confirmar 20 de profundidade. Então faço com 20. E dou OK. Então está pronto. Essa face aqui eu vou clicar nela, pegar um esboço, dar um Ctrl 8. Vou fazer esse perfil aqui, ó. Esse perfil aqui com diâmetro 26 vai ser o furo, né? Antes dele vai ter esse diâmetro de 40 para me fazer. Tem 14 aqui, tá? Depois tem 82 no comprimento total, faz dois cilindros, um cada lado. Então, primeiro lado 1 eu vou pensar 14, depois eu desconto o valor que sobra aqui. Então vamos lá, fazer um círculo. Vou conferir o diâmetro de 40. Então, ok, dimensão inteligente, 40. Dou Ctrl 7, deixo isso em perspectiva. Você vai perceber o seguinte, que esse lado aqui, ó, eu vou fazer uma extrusão. Então vamos lá, recurso, ressalto base extrudado. Ele vai ficar para fora. Eu vou falar isso aí é direção 1 e 2. Então ele tem direção 2, que eu acabei de selecionar aqui, nesse flagzinho. Direção 1 já existe. Direção 1 eu vou determinar essa dimensão aqui, ó, de 14. Então vamos lá. Então, dimensão 1 tem 14. Isso tem 14. Onde eu fiz o círculo base para a extrusão? Aqui, né? Nessa face. Então, está aqui na parte de baixo. Se eu já tenho 14, então é o resto para 82. Então, você vai fazer o seguinte. 82 menos 14. Que vai dar 68. Porque o círculo está sobre essa face aqui, ó, sobre essa linha. Aqui embaixo. Entendeu? Então, se 14 já existe, eu tenho que fazer 82 menos 14 para ele fazer deste ponto até o final da peça. Então, 82 menos 14, na direção 2, aqui embaixo que eu selecionei, ó, então ele faz uma nova extrusão, né, com 68, eu digito 68 aqui. Perceba que ele já faz o outro lado também, tá vendo? Direção 1 e direção 2. Então, Ctrl 8 aqui. Vou analisar por que isso aqui está maior.
Então deixa eu dar uma olhada aqui na minha peça. Eu tenho 54, 14 de um lado, 82 menos 14. Então 82 menos 14 dá 68. Vou analisar Vou analisar se essa dimensão de 54 está no meu desenho. Isso aqui tem um esboço, um ressalto, esboço aqui embaixo. Editar esboço, está com 50. Então eu vou ter que arrumar isso aqui. Dar dois cliques aqui e deixar isso com 54. Melhorei o esboço, vou dar um OK. Sair do meu esboço. Agora sim, se isso aqui tem 54, isso aqui tem 14, mais 68, 82. Como que você fez, professor? Se você está aqui, ó, sua árvore está aqui montada, né? Se você clicar no sinal de mais, o de baixo é o esboço e o de cima é o recurso. Recurso é aquilo que você usou para fazer o 3D. Esboço é aquilo que você utilizou para fazer as primeiras linhas para você construir o seu 3D. Então, se você trabalhou no 2D, você trabalhou no esboço. Se você trabalhou em cima, no recurso, você trabalhou no 3D. Como que edita? Clica no esboço, ó, clica sobre ele aqui, ó, editar esboço. Quer editar o recurso? Clica no recurso e clica aqui em cima em editar recurso. Daí ele abre a janelinha aqui do lado para você poder editar a extrusão que você fez. Vou dar OK para voltar. Vou dar um Ctrl 7 aqui. Agora eu tenho um rebaixo, né? E vou descobrir por que meu rebaixo ficou mais profundo. Deixa eu dar uma olhada como que ele está aqui, né? Está com 30, está com 20. Isso aqui está com 40. Deixa eu dar uma olhadinha. O desenho fala em 40, fala em 20, tem 12 de altura em relação aos 50. Vamos conferir esse 12, esse 12 está certo. Esse 12 está certo. Aqui realmente tenho 50. E aqui ele ultrapassou. Vamos estudar novamente. Eu tenho 26 de diâmetro aqui. Exatamente. Então, eu fiz a extrusão depois. Se eu fiz a extrusão depois, é lógico que ele construiu isso aqui. Então, vamos editar isso aqui. Então, eu vou vir aqui. Como eu fizer essa extrusão depois, ó, ele atravessou e fez essa parte aqui. É indesejável. Então, vamos clicar aqui. Clicar aqui nesse meu esboço. Vou clicar nesse meu recurso. Esse recurso está aqui, tá vendo? Então, eu vou clicar nele e vou editar ele. Esse meu recurso, antes de 20, eu vou colocar 12. Coloquei 12. Percebam, ele ficou certinho. Se eu editar ele de novo, editar recurso, agora com 20. Tá ok. Não está retirando o material. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu rebaixo. Vou editar novamente o recurso. Vou tirar. Ele vai ser cego realmente. Vou excluir esse recurso. Acho melhor. Então vou dar OK. Clico no botão direito, excluir recurso. OK. Vou fazer esse recurso novamente, dando isso aqui nessa linha aqui. Aqui em recurso. Corte. Com 20. OK. Agora sim, quando eu excluí o recurso, ele reconheceu a exclusão dele e consegui fazer essa parte plana aqui na parte de baixo. O que eu fiz? Eu excluí o recurso que existia, né? O esboço ficou, que seria aquele círculo aqui. Cliquei duas vezes sobre o círculo e fiz novamente o corte estudado. Ele fez o corte corretamente. Clica nessa face, seleciona aqui um esboço, dá um Ctrl 8. Isso aqui tem 26. Faço um círculo aqui. Dimensiono ela com 26. Agora, vou fazer um corte passante aqui, né? Um corte estudado. Não é cego e sim passante. Se ele é passante, ele vai até o outro lado e dá um Enter, ou OK, né? Ele faz o furo para você. Então, dá um Ctrl 7. Bom, essa é a peça que a gente tinha construído em relação a essa aqui. Construímos, fizemos as extrusões. Em algum determinado momento, esta partezinha da peça aqui apareceu, porque eu já havia feito este rebaixo de 30, profundidade 20. Então essa partezinha apareceu porque eu fiz isso aqui depois, esse cilindro, né? Então eu tive que excluir
essa extrusão, porque editando ela não estava recortando, né, e determinando uma profundidade aqui plana, né, ela ficava sempre aparecendo aqui essa parte do cilindro. Eu excluí o recurso e refiz o recurso em função do esboço existente nessa face e deu tudo certo, pessoal. Bom, essa é a nossa peça da aula de hoje. Pessoal, continue estudando as videoaulas do professor Bruno Leite. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.